Não, 15. Avisa, avisa, 15. avisa. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria desde já agradecer ao ICS, ao IPP e à FLAD por dinamizarem este debate sobre um tema que é de facto muito importante e de facto que merece a minha reflexão há mais de 20 anos e a minha escrita. Eu lembro-me de um debate havido no ISCTE há cerca de 20 anos, em que estava pessoas que já faleceram, algumas, Luís Sá do PCP, Carlos Encarnação do PSD, Conselheiro Nunes de Almeida da área do PS e o Lobo Xavier do CDS. Eu vim ao ISCTE com os meus alunos, porque eu dou estas matérias na faculdade também, vim com eles e fiquei muito satisfeito porque basicamente o que eu ensinava vai na linha do que o António Filipe disse. Os partidos, quando chega a hora da verdade, puxam da sua calculatória, e foi o deputado Luís Sá que disse isto. Levantou-se e disse: eu não sei porque é que estamos aqui a discutir isto, toda a gente sabe que na hora da verdade os partidos fazem os seus cálculos e se ganham, eventualmente serão favoráveis, se perdem, serão desfavoráveis. Portanto, a campanha está há muito tempo, já escrevi um capítulo de um livro sobre isto, já escrevi um artigo que numa obra coletiva do André Freire, em que estão algumas das minhas ideias fundamentais sobre esta temática. E, portanto, vou tentar resumir ao essencial. É difícil, vou tentar resumir ao essencial. Eu tenho a sorte de estar cá o Jorge Lacão, porque ele assim pode falar mais sobre a perspectiva do PS, eu assim posso falar mais na minha perspectiva, que não é totalmente diferente da do PS, mas eu penso que ele... bom, vamos ao que interessa, rapidamente. Eu tenho sido uma das pessoas que tem defendido a reforma do sistema eleitoral. E o sistema eleitoral não é adequado. E não é adequado, não temos tempo para ir às características todas. Uma delas foi apontada pelo António Filipe e é importantíssima. O sistema eleitoral português não trata os cidadãos portugueses da mesma maneira. Ou seja, um cidadão de Lisboa que elege mais de 40 mandatos, a cláusula barreira efetiva, porque não interessa o que é que está na Constituição. Portugal não tem uma cláusula barreira efetiva como a Alemanha tem de 5%, mas a cláusula barreira efetiva, que é o número de facto de votos que é necessário, de percentagem de votos que é necessário para meter um deputado, em Lisboa é cerca de 1,47%. E em Porto Alegre é mais de 30%. Ou seja, um cidadão de Porto Alegre está constrangido no voto útil daquilo que ele considera ser os dois partidos que têm hipótese de ter deputados. Porque, na melhor das hipóteses, há dois partidos a meter deputados. Na melhor das hipóteses. Já um cidadão de Lisboa pode-se dar ao luxo de votar num deputado ultraminoritário. Este é um grande problema do sistema eleitoral português. Um segundo problema é a questão do distanciamento dos cidadãos em relação aos deputados eleitos. Distanciamento no sentido de facto, não fazem a mínima ideia. Eu estive em Berlim há 3 semanas e andava pelas ruas de Berlim e tinha lá as caras dos deputados e das deputadas dos vários partidos que estariam nos círculos uninominais de Berlim. Ora bem, eu percebo que este sistema eleitoral tenha sido desenhado em 1976, na altura em que os partidos eram frágeis, a democracia era frágil, etc. Mas passados 40 e tal anos de democracia, e eu não sei se toda a gente tem esta noção, Portugal é dos poucos países da União Europeia, e poucos é tipo 4 ou 5, em que não há possibilidade nenhuma de personalização do voto. Ou seja, há vários sistemas eleitorais na Europa, uma grande diversidade, mas listas fechadas e bloqueadas quase não existe. Quase não existe. E, portanto, também devemos perguntar porquê, não é? Será que nós somos tão avançados? Não. Este sistema é adequado para o início da democracia, mas não é adequado para 45 anos depois. Já agora, uma coisa que eu não sei se foi referido na primeira parte, nós temos uma coisa na Constituição que quase ninguém tem. Quase ninguém tem. Até, não é só que o sistema é proporcional, isso obviamente tem que estar na Constituição. Agora, que seja o método D'Hondt, isso não existe em quase Constituição nenhuma do mundo. É bom que saibam isso também. Ou seja, eu posso responder aqui à questão implícita do Ribeiro e Castro. Portugal não pode adotar o sistema irlandês.
Não pode. E não pode por uma razão muito simples. O método D'Hondt é um método divisor, o sistema irlandês é um método de cota. E, portanto, não tem nada a ver. É uma família diferente. Há duas grandes famílias de sistemas proporcionais. Há métodos de divisores, D'Hondt, Santlag, etc. E há os métodos de cota. Portanto, se nós, imaginem, amanhã, no Parlamento, quiséssemos ir para um sistema irlandês, não poderíamos ter revisão constitucional. Já para o sistema alemão, poderíamos. Já para o sistema, ou uma variante do sistema alemão, poderíamos. Portanto, só para terminar a parte de crítica ao sistema eleitoral português, e já agora, en passant um pouco à Constituição, de facto a Constituição não devia lá ter o método D'Hondt. Eu penso, bom, não sei a história de 76 muito bem, mas é do interesse, isso nós sabemos, do ponto de vista teórico, dos grandes partidos, o método D'Hondt favorece os grandes partidos em detrimento dos pequenos. E, portanto, se calhar os grandes partidos acharam que era bom meter o método D'Hondt na Constituição e lá está. Devia ser retirado, quer dizer, na primeira oportunidade, o que é importante é a proporcionalidade. Portanto, a questão, e agora fazendo a transição para a segunda parte da minha intervenção, que é, portanto, nós temos de facto um sistema eleitoral que não é adequado para o nível de democracia que temos. Eu acho que a questão da abstenção é mais forte também pelo facto de serem listas fechadas e bloqueadas e, portanto, as pessoas, de facto, não têm nenhum tipo de relação. E, portanto, há uma série de críticas que eu não tenho tempo para entrar aqui, mas antes de entrar naquilo que são os obstáculos da reforma, deixem-me dizer o seguinte. Vamos destruir 2 ou 3 mitos. Primeiro mito, nós, e penso que isto poderei falar pelo PS, não queremos alterar o sistema eleitoral, porque isto estava no nosso programa, António Filipe não disse isto, mas isto é de conhecimento público, estava no nosso programa eleitoral, mas os acordos à esquerda disseram que isto não deve estar, está excluído nesta legislatura. Mas está excluído nesta legislatura, não quer dizer que nós não devamos começar a discutir já, para as eleições de 2019, os partidos que assim o entenderem, colocarem isso nos seus programas. E eu acho que a altura certa para iniciar esse debate é precisamente agora. Portanto, a questão da limitação de porque é que não houve alteração do sistema eleitoral é muito simples. Várias razões. Primeira, uma coisa que eu explico no meu livro. Os partidos políticos internamente estruturaram-se de acordo com a divisão administrativa do país e os sistemas eleitorais. Ou seja, muitos partidos, com variantes, têm as suas concelhias e as suas distritais, mais ou menos. Ou seja, isto é útil, porquê? Porque minimiza aquilo que nós, economistas, chamamos custos de transação políticos. Ou seja, para as concelhias, para as câmaras municipais, tendencialmente as concelhias decidem, para as distritais, para as eleições legislativas, tendencialmente decidem. E, portanto, hoje em dia, alterar o sistema eleitoral iria ter repercussões na forma de organização interna dos partidos políticos. E ninguém quer mudar e, portanto, o status quo é o ideal. Esta é uma ideia-chave que eu desenvolvo no meu livro sobre a razão de ser da não mudança do sistema eleitoral. E depois há outras, que é, bom, eu não percebo o PSD, quer dizer, toda a gente sabe que quando foi aquela tentativa de acordo entre PS e PSD, uma das razões da discórdia foi o PSD insistir na redução de deputados. Ora, a redução dos deputados, façam vocês a volta que quiserem, a menos que se queiram um círculo único nacional, ponto final, parágrafo. A menos que seja isso, que eu acho que não é o que o PSD defende, vai reduzir a proporcionalidade. E nós não queremos reduzir a proporcionalidade. Nós queremos manter a proporcionalidade, e isso tecnicamente é possível, mantemos a proporcionalidade, acabamos com círculos de 2 deputados, Porto Alegre tinha 4, seguir ao 25 de Abril, em 76 tinha 4, e foram os fatores demográficos que fizeram reduzir para 3 e depois para 2, porque a forma como se calcula os deputados também é o método D'Hondt. Bom, mas portanto, as razões dos bloqueios são, eu acho que não é sério, quer dizer, eu vou confrontar o Manuel Marinho diretamente com esta crítica, acho que não é sério o PSD vir para o debate e dizer assim, nós vamos anunciar, estamos interessados na reforma do sistema eleitoral, mas temos aqui uma coisinha, nós queremos reduzir o número de deputados, isso não é sério. E portanto, o desafio que eu deixo ao Manuel Marinho, ainda bem que ele vai falar a seguir a mim, é dizer, como é que vocês acham que conseguem convencer o PS, porque já foi também dito, e bem, é preciso 2/3 dos deputados para mudar isto, digamos, eventualmente uma nova legislatura, como é que querem convencer o PS que não quer reduzir a proporcionalidade a reduzir o número de deputados de 230 para 100? Portanto,
Não, a abertura está na Constituição, a abertura está na Constituição, o que não quer dizer que nós defendamos essa redução neste momento. Não defendemos, defendemos uma reforma do sistema eleitoral neste sentido. Último ponto da minha intervenção é o que é que a Academia e a sociedade civil podem fazer, porque também é isso que eles têm feito mal, a meu ver. Eu agora ponho-me o chapéu de académico, novamente, e sociedade civil. Eu não me interessa, se me perguntarem a mim, qual é o sistema melhor do mundo do teu ponto de vista? Eu digo, é o sistema irlandês, inventado pelo Thomas Hare e defendido por John Stuart Mill logo no século XIX. Só que é um sistema muito complicado e mais, é um sistema que eu acho que não é vendável, entre aspas, aos grandes partidos políticos. E, portanto, eu não defendo hoje em dia, embora do ponto de vista conceptual, teórico, acho, como Stuart Mill, que é o melhor sistema do mundo. Existem 3 países, existe em Malta, na Irlanda e noutro país qualquer, mas não é vendável. E, portanto, se quem tem que comprar isto, entre aspas, são os partidos políticos. E, portanto, eu ponho o voto único transferível de lado. O voto preferencial, eu também não apoio neste momento o voto preferencial e não apoio pela seguinte razão. O voto preferencial também não é vendável aos partidos políticos. Isto é um grande debate que eu tenho tido com a Marina ao longo dos anos. Porquê que não é vendável? Porque os partidos políticos querem, e têm legitimidade para isso, ter algum controle sobre os deputados, no sentido de quer um tipo especializado em direito constitucional, quer uma deputada que seja especializada na área cultural e não sei. Os partidos têm o direito, acho eu, de terem algumas preferências em relação a pelo menos uma parte significativa do seu grupo parlamentar. E como é que isso é possível com o sistema alemão? Portanto, eu neste momento, não é neste momento, quer dizer, eu não mudei de ideias. Eu acho que o melhor sistema eleitoral do mundo é o irlandês, acho que não temos capacidade de o implementar e acho que a sociedade civil, se quer dar... porque isto tem que partir da sociedade civil. Eu não acredito que os partidos políticos, à partida, consigam se entender sem grande facilidade. A sociedade civil tem que fazer lobby forte junto dos partidos políticos, mas para fazer lobby tem que se entender sobre um sistema, ou mais ou menos um sistema ideal. Não é fácil aplicar o sistema alemão a Portugal. O sistema alemão, não temos tempo para discutir aqui em detalhe, mas tem um número variável de deputados. Tem um número variável de deputados. E tem um número variável de deputados porque o Círculo de Compensação Nacional pode não compensar... eu vou só explicar porque é que não é fácil. Imaginem que o partido, chamemos-lhe V, no círculo uninominal, elege o seu candidato com 15% dos votos. Isso é possível num círculo uninominal. Elege o seu candidato, do partido V, num círculo uninominal, com 15% de votos. Em Metdonte, este partido, e não tem mais votos nenhum à escala nacional, obviamente eu estou a pôr um caso limite, mas é por haver estes casos que o Parlamento alemão não tem um número fixo de deputados. Mesmo, porque o alemão tem 2 níveis, não é? Mesmo com o nível de compensação que eles têm nos Länder, eles não conseguem resolver todos os problemas dos círculos uninominais e é por isso que o Parlamento alemão tem um número variável de deputados. Mas a perspectiva, eu acho que é sistema alemão. Exige algum debate técnico ainda, exige debate técnico, mas a proposta, aliás, que foi, e fez com isto, quer dizer, na altura, era ministro da Presidência António Vitorino, era primeiro-ministro António Guterres, e o PS apresentou, fez simulações e tudo, houve um estudo sobre o impacto dos círculos uninominais. Porquê a reação do PCP e do Bloco? Só para terminar. Obviamente... Como seria de esperar, nos círculos uninominais e nas simulações que foram feitas na altura, o PCP e o Bloco não elegiam, o Bloco não existia, mas o PCP e o CDS não elegiam. Mas isso não significa que a proporcionalidade diminua, porque isto é um mito. A proporcionalidade não diminui. O que acontece é que o PCP e o CDS, na altura, hoje PCP, CDS e Bloco, elegeriam pelo círculo de cima e não pelo círculo de baixo. Portanto, em resumo, se não houver consenso entre a sociedade civil, a meu ver, nunca haverá alteração do sistema eleitoral em Portugal e, mesmo havendo consenso, é preciso um grande trabalho junto dos partidos políticos para convencer do caráter benigno da reforma do sistema eleitoral. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Então temos agora a última apresentação por parte do